Olha, sempre que a Venezuela aparece no noticiário, pode apostar que tem muita coisa acontecendo nos bastidores. E agora, uma confissão recente do Donald Trump veio para confirmar uma suspeita que já durava há anos, a de que os Estados Unidos autorizaram, sim, operações secretas da CIA em solo venezuelano. Então, para a gente entender essa história toda, vamos passar por 4 pontos-chave. Primeiro, a revelação em si. Depois, a gente mergulha nos interesses reais por trás de tudo isso. Drogas, petróleo e, claro, geopolítica. Em seguida, vamos ver como funciona essa tal guerra nas sombras. E, por fim, o que isso tudo significa para o futuro da Venezuela. Ok, vamos começar pelo começo, que é o estopim de tudo isso, a tal da revelação bombástica do Trump confirmando essa guerra secreta. Pois é, essa fala do Trump é basicamente a peça que faltava para montar o quebra-cabeça. Porque pensa bem, enquanto o mundo todo via as sanções econômicas, os discursos inflamados, por trás das câmeras, bem longe dos holofotes, tinha uma operação muito mais complexa rolando. E aí vem a grande pergunta, né? A desculpa oficial, a história que contaram, era o combate ao tráfico de drogas. Mas será que era só isso mesmo? Ou será que isso foi só uma fachada para esconder objetivos bem maiores e muito mais estratégicos? Então, vamos a fundo agora para entender o porquê de tudo isso, por que autorizar essas operações. A verdade é que a briga pela Venezuela vai muito, mas muito além de uma simples crise política. Funciona assim. De um lado, a gente tem a narrativa oficial, aquela para consumo público. Precisamos impedir o narcotráfego. Mas do outro lado, o que os analistas mostram é que os interesses reais são bem diferentes. Estamos falando do controle das gigantescas reservas de recursos da Venezuela e, claro, de frear a influência de potências como a Rússia e a China. É importante nunca esquecer de uma coisa. Por baixo de toda essa camada de caos político, a Venezuela é um país absurdamente rico. Tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do planeta. Tem depósitos gigantescos de ouro e de coltan, que é um mineral fundamental para a nossa tecnologia hoje. Tudo isso transforma a Venezuela numa peça valiosíssima e, ao mesmo tempo, perigosíssima nesse tabuleiro geopolítico global. E, para complicar ainda mais o cenário, entram os aliados do Maduro. A gente está falando de Rússia, China, Irã. Eles viram na Venezuela uma oportunidade de ouro, um ponto de apoio estratégico, uma base de resistência à influência americana bem aqui na região. E essa era uma situação que o Trump, diferente dos presidentes anteriores, estava decidido a confrontar de frente. Beleza, já entendemos os motivos, o porquê da coisa. Agora vamos entender o como. Como essa guerra invisível é travada na prática. Porque é aqui que a história fica ainda mais interessante, já que tudo acontece nas sombras. Olha, é importante entender isso aqui. Não é uma guerra com exércitos, tanques, nada disso. As armas aqui são outras. São inteligência, são infiltração, é a manipulação do cenário político e financeiro. O grande objetivo é minar o regime do Maduro de dentro para fora, fazer ele implodir. Pelo que fontes de inteligência indicam, a estratégia da CIA tinha 4 frentes principais. A primeira, seguir o dinheiro. Mapear toda a grana ilícita para sufocar o regime. A segunda, cooptar gente de dentro, ou seja, recrutar militares e funcionários do governo que já estavam descontentes. A terceira era dar um apoio bem discreto para grupos de oposição. E por último, a guerra de informação, usando vazamentos para criar um clima de discórdia e paranoia total. O objetivo final de tudo isso é simples: quebrar o círculo de poder que protege o Maduro. A ideia não é invadir o país, mas sim preparar o terreno para um colapso controlado do regime. É uma implosão, não uma invasão. Mas é óbvio que o Maduro não ia ficar assistindo a tudo isso de braços cruzados, né? A resposta dele foi aumentar a vigilância interna, controlar ainda mais a mídia e reforçar a contra-inteligência, muitas vezes com uma ajudinha da Rússia. E o que isso gera? Um estado de paranoia completa, onde ninguém confia em ninguém dentro do próprio governo. Ok, então vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que essa revelação do Trump sinaliza para o mundo todo? Qual é a mensagem que está sendo enviada nesse grande tabuleiro de xadrez global? A mensagem por trás dessa revelação é super estratégica e tem vários destinatários. Para os aliados, o recado é: os Estados Unidos estão reafirmando seus interesses. Para os adversários, como Rússia e China, a mensagem é um aviso. E, claro, tem uma mensagem para o povo venezuelano que pode ser interpretada como uma esperança de que uma mudança coordenada vinda de dentro é possível.
No fim das contas, o grande objetivo é reequilibrar a geopolítica aqui na nossa região. É basicamente limitar a presença de potências estrangeiras hostis nas Américas. A ideia é deixar claro que este continente não vai virar um novo palco para a disputa de influência entre as grandes potências. E isso nos deixa com a grande questão em aberto. A grande incógnita é, com toda essa pressão interna e externa, o Maduro vai conseguir resistir ou será que ele finalmente vai ceder? O futuro da Venezuela e, de certa forma, da região, está em jogo. A guerra invisível, essa com certeza continua.